maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhidos! Sejam todos bem-vindos a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança e de transformação. A gente fala aqui a Daniele e é claro que nós vamos ter um bate-papo bem descontraído. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, é o Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel! Olá, Dani, tudo bem? Paz de Cristo. Que prazer, finalmente conseguimos agendar esse podcast. Peço perdão por toda essa demora. Gente, Dani, ela tá mandando mensagem há meses, e assim... Não, Dani, de marca tal dia, sempre acontecendo vários e vários imprevistos, mas hoje, graças a Deus, conseguimos esse encontro. Glória a Deus, estava na agenda do céu. Da agenda do céu. Eu quero também pedir a você que está nos ouvindo, compartilhe esse conteúdo, seja um missionário nas redes sociais. Curte, se inscreva, coloca nos comentários, eu sou um escolhido, porque você é um escolhido do Senhor. Quando você faz isso, essa plataforma ela entende. Esse conteúdo é relevante e envia para mais e mais pessoas. Eu quero já começar a ouvir. Como que foi seu encontro com Cristo, Gabriel? Olha, de verdade, assim, eu posso dizer que eu tive o privilégio, né, de nascer em um lar cristão. Desde que eu me entendo por gente, assim. Eu sempre tive exemplo na minha casa, assim. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito de Deus, assim, muito de oração, né? E, assim, eu sempre tive esse hábito, né, de ir à igreja. Mas eu, quando era criança, eu chamava de hábito, porque aquilo era tão real na minha vida que, por fim, eu comecei a sentir falta, até quando não ia, e desde muito pequeno. Desde meus 3 anos, né? Eu já fazia parte do grupo dos Cordeirinhos de Jesus, como a gente chama, né? Cordeirinhos de Cristo. E ali eu já cantava aquelas musiquinhas, enfim. Mas eu costumo dizer, Dani, que eu realmente consegui criar uma consciência do que o céu estava fazendo, até sobre chamado ministerial, porque, entenda, eu fui criado na igreja, né? Eu tinha como hábito, domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira profética, mas eu acho que eu ainda não tinha aquele entendimento. Eu ia, eu gostava, eu era apaixonado por tudo aquilo ali, mas eu comecei a criar realmente essa consciência do meu Deus. É muito sério. Caramba, eu acho que eu tô lidando com vida. Nossa, porque eu lembro que com 12 anos eu entrei pro Ministério de Louvor, mas já pelos meus 10 anos de idade, eu já era muito convidado para estar cantando em outras igrejas. E eu lembro de um dia que eu cheguei para minha mãe e eu perguntei, porque eu tinha acabado de estar cantando, e tinha uma irmã que estava chorando muito, 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 ela chorava copiosamente, e eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei até a minha mãe e eu, mãe, o que eu fiz de errado? Porque eu estava cantando, eu senti uma coisa tão boa, e a moça, ela começou a chorar. Aí foi quando a gente começou a conversar. Foi quando eu costumo dizer que ali começou o meu discipulado, assim, sabe? Tanto a minha mãe como os meus pastores da época, eles sentaram, ó, o seu ministério é muito sério. Sabe aquilo que você sente quando você está cantando, quando você está ministrando? Então isso é muito sério. Vão existir pessoas que vão estar precisando ouvir você falar, você cantar. Então acho que desde então ali, desde essa idade dos 9 anos, que eu comecei a realmente ter essa consciência do meu Deus, eu tenho um chamado. Meu Deus, eu fui escolhido para isso. Eu preciso me comportar como tal. Então, acho que por aí. Com 9, eu comecei a ter ciência do meu chamado, do para que eu fui escolhido, e coloquei em prática mesmo, assim, estando todo o culto fazendo com 12 anos, como dizer. Glória a Deus, que tremendo, que privilégio, né? Quando a gente nasce, digamos assim, já nos caminhos do Senhor, já instruído desde criança, e você que está nos ouvindo aqui, não desista de orar por um parente seu, mesmo que ele não teve esse privilégio. Nosso Deus, ele cria caminhos, ele pode salvar. Aquele que você está orando, não desista de orar. O Senhor é aquele que vai criando caminho e resgata o perdido. Eu quero ouvir também, Gabriel, que você conte para nós uma experiência que você teve ainda na infância, no hospital. Às vezes tem alguém aqui acamado que está nos ouvindo, ou que tem um ente querido que está no hospital. Envie esse testemunho de esperança para essas pessoas, porque eu creio que através de um testemunho, de uma palavra liberada, o Senhor entra e faz milagres. Amém. Olha, Dani, eu costumo dizer que nada está fora do controle de Deus. Assim.
tudo que o Senhor ele começa a fazer, sabe? Nunca é sobre nós, é sobre ele. Mas com o mover do céu, com o chamado, quando você é escolhido, com isso também, o inimigo ele cria um ódio muito grande, não sobre você, mas sobre aquilo que você foi chamado para estar exercendo, sabe? E meus pais, eles sempre me contaram muito essa história, minha mãe, ela sempre contou muito esse testemunho, é algo muito forte, assim. Eu tinha 8 meses de vida. Eu nasci, berço cristão, minha mãe sempre me levando para a igreja, e com 8 meses, ela dizia que eu chorava muito, e tudo que, até mesmo o leite da amamentação, ele não parava do meu estômago, eu sempre vomitava, e era sempre assim, com muito refluxo, muito choro, muito choro, muito choro. Quando eles me levaram para um médico, para um clínico, ele era pediatra, e ele falou assim, olha, a gente vai ter que operar às pressas, porque possivelmente o seu filho ele tem um problema, ele deu um nome agora que eu não consigo me recordar, e ele falou assim, olha, ele pode ficar surdo, a gente precisa operar, provavelmente ele vai acabar ficando surdo, e a gente vai ter que estar encaixando uma sonda, a gente vai ter que deixar ele de coma, em coma, e enfim. E com isso já começou muito desespero, e aí eu começo a dizer, né, que loucura. Aí a gente começa a ter ciência do tamanho daquilo que o céu ele chamou a gente. Como a Dani sabe, eu canto, eu prego, eu ministro. E de verdade, quando minha mãe ela começou a me contar essa história, eu comecei a pensar, meu Deus, como seria? Como eu ia cantar se eu não pudesse ouvir? Né? Como eu ia falar? Porque eu não ia conseguir ouvir nada, eu ia ficar completamente surdo dos 2 ouvidos. Né? E aí eles pediram uma segunda opinião médica e eles decidiram orar. Minha mãe sempre orando muito, falando, Deus, não, eu sei que o Senhor tem um chamado para a vida do meu filho. Eu sei que o Senhor tem um chamado desde a minha gravidez, desde a minha gestação. Só para você ter uma noção, Dani, a gestação da minha mãe foi uma gestação de alto risco, os 9 meses. O corpo da minha mãe não me reconhecia como feto, me reconhecia como um corpo estranho. Então minha mãe, ela tinha abortos espontâneos por 9 meses. Todos os 9 meses da gestação foi com muita dificuldade, sabe? Tanto é que eu nasci no dia 28 de dezembro, mas o meu nascimento estava programado, eu encaixei no dia 24 de dezembro, né? Mas minha mãe ela não podia me ter, os médicos eles começaram a dar vários remédios para ela poder me segurar, porque se eu nascesse no dia 24, por conta de uma enorme infecção nos rins que a minha mãe teve, o médico disse, olha, se ele nascer hoje, os 2 não saem daquela sala de cirurgia. Ou é ela, ou é ele. E meu pai, não. Então, a gente tenta segurar. Me seguraram por 4 dias. Né? E aí, eles dizem que já estava praticamente sem muita água ali dentro. Né? E o risco de eu não conseguir sobreviver nesse nascimento era muito grande. E voltando a essa história, né, com 8 meses de vida, quando os médicos disseram, olha, eu não sei, mas provavelmente ele vai ficar surdo, ele está ficando surdo por conta de muitas e muitas complicações. Eles decidiram orar, e o céu falou, o Senhor disse que a última palavra ainda era dele. E o tempo foi passando, conseguimos encontrar um novo médico, esse médico ele descartou, não, é um pequeno problema, mas nada que talvez a gente dando algum tipo de medicamento a gente consegue resolver, e sim, foi resolvido. Quando com 1 ano e 2 meses de vida, eu fui internado, do nada. Eu só comecei muitos desmaios dentro de casa, meus padres me levaram para um hospital. E ali eu fiquei internado, eu só desidratava, meu corpo, a água saía toda em forma de suor, em forma de urina, em forma de fezes, eu fiquei muito mal. E aí eu lembro que meus pais, eles me contam, né, que a minha história, ela tomou conta de todo o hospital, e era muito necessário conseguirem colocar o soro em mim para eu começar a ficar mais hidratado, porque eu estava completamente desidratado. As minhas veias estavam gritando já, tanto no meu pezinho, tanto no meu braço, pelo meu corpo, e ninguém conseguia pegar a veia. Ninguém, da pediatria, ninguém conseguia pegar a veia, Dani. E aí, passaram-se 5 dias. Eu completamente desidratado. Eu já estava, por fim, o médico, ele tinha dito assim,
pro meu pai e pra minha mãe: olha só, se a gente não conseguir pegar a veia dele hoje, não tem mais jeito, tá? E eles dizem que só podia ficar um acompanhante comigo, ou meu pai, ou a minha mãe, ali naquele quarto. E a situação era tão séria, era tão caótica, que o médico ele decidiu falar assim: olha, pai, olha, mãe, possivelmente hoje pode ser a última noite do seu filho. Então, eu vou deixar vocês dois passarem essa noite aqui com ele, né? Pode ficar os dois, só não sair espalhando isso para ninguém, mas pode ser a última noite dele aqui, então eu gostaria que vocês passassem a noite com ele. E meus pais dizem que era por volta... Isso, vários médicos chegaram, todos tentaram pegar a minha veia, e por fim eu estava todo furado já. Tentavam pegar a minha veia tanto pelo pescoço, pelo pé, pela virilha, e ninguém conseguia pegar aquela veia, né? E aí, Dani, eles contam que quando foi pela madrugada, quando já não se tinha mais esperança, mais expectativa, um médico entrou, todo de branco. O médico entrou e ele só chegou para eles e disse assim: olha, eu não sou aqui desse hospital, eu vim acompanhar um outro paciente meu e eu ouvi a história do seu filho. Eu ouvi dizer que existia um neném aqui dentro, um bebê aqui dentro, que ninguém consegue pegar a veia, a gente não sabe o que está acontecendo, mas eu gostaria de tentar ajudar. Eu não sou desse hospital, como eu te disse, mas eu gostaria muito de poder fazer alguma coisa, sabe? E aí eles disseram que antes dele tentar pegar a minha veia para poder colocar esse soro, ele falou assim: olha, eu não sei qual é a religião de vocês, mas eu quero fazer uma oração. Vocês me permitem? E meu pai, na época, ele não era cristão. Só minha mãe, meu pai, ele na época, ele não era. E assim, era a última esperança, a última expectativa, um médico a mais, um médico a menos, então eles estavam já topando e aceitando tudo. E aí ele disse assim: olha, eu só quero fazer uma oração. E a oração desse médico, minha mãe, ela disse que foi exatamente assim: Deus, eu te apresento as minhas mãos. Que não seja eu pegando a veia dessa criança, mas que o Senhor possa me conduzir. O Senhor sabe como está o caso dele, o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor sabe que não resta mais muita expectativa, mas que não sejam as minhas mãos, que sejam as tuas mãos. E Dani, como eu disse no início, né? Eram dias, todo tipo de médico, de todas as especialidades que você possa imaginar, todo mundo tentando pegar a minha veia e ninguém conseguia. E assim que esse médico fez essa oração breve, de primeira, ele conseguiu pegar a minha veia, encaixou o soro. E minha mãe fala que, na época, né, ela e meu pai não conseguiam entender, porque até o meu pai, ele dizia para ela: Úrsula, eu não sei que soro é esse, porque eu comecei a me recuperar muito rápido. Em questão de 4 ou 5 horas, eu já estava assim, muito bem. Aquela criança que já quase não se mexia, aquela criança que já estava praticamente indo embora. Eu comecei a me recuperar. E aí, quando foi pela manhã, a agulha ela saiu, né, da minha veia. E aí, eles, obviamente, começou aquele desespero de novo, mas quando avisaram os médicos, o médico ele entrou ali, ele falou assim: nossa, tá, mas o que houve aqui? Aí minha mãe: não, veio um médico aqui de madrugada, ele pegou a veia do meu filho. Ele: tá, mas qual médico? Ela: não, então ele veio aqui de madrugada e ele conseguiu pegar. E meu pai, inclusive, ele disse assim: olha, doutor, eu só queria agradecer esse médico, eu gostaria de ir até ele, eu gostaria de agradecer porque meu filho, ele tá bem agora, e eu tava bem. E como já tinha saído ali chegando pela manhã, esse outro médico, que era o médico do meu caso, chegou e conseguiu novamente botar ali na veia tudo bonitinho, e meu pai saiu pelo hospital. Aí ele foi se informar e disseram: olha, vai ali na recepção, porque todo médico novo, que não é aqui desse hospital, mas que está vindo acompanhar um paciente, ele precisa deixar o seu nome e o seu número completo ali, o seu cadastro completo na recepção. E meu pai chegou ali na recepção e informou: olha, essa madrugada, por volta de 2 e pouca da manhã, o médico assim, todo de branco, com a aparência tal, não sei o quê, ele foi até o quarto 200 e pouco ali do meu filho. Ele conseguiu pegar: eu preciso agradecer esse médico. Eles começaram a procurar. Ela: senhor, tem certeza? Ele: não, eu tenho certeza. O médico não é desse hospital, ele foi no quarto do meu filho e ele conseguiu pegar, veio por volta de 2 e pouca da manhã e tal, e ela abriu ali aquele livro, né, aquele caderno que eles têm. Ela: olha, senhor, de verdade, essa noite, essa madrugada, não teve nenhuma entrada
de um médico que não fosse desse hospital. Aí meu pai, não, teve uma entrada, eu vi, eu estava lá, a minha esposa, e ela disse, olha, Senhor, de verdade, todos os médicos desse hospital já tinham tentado pegar a veia do seu filho, e não teve nenhum médico que veio visitar nenhum tipo de paciente, porque qualquer médico ele tem que passar por mim, e eu anoto todos os dados, e não teve nenhuma entrada de médico nessa madrugada. E ali, quando meu pai ele chegou naquele quarto, minha mãe disse que ele só chorava, e minha mãe também ela começou a chorar, porque ali eles já começaram a entender o que tinha acontecido, sabe? Ali eles já tinham conseguido entender que não era normal, que não era algo... eu sei que eu posso contar essa história, e talvez você que está me ouvindo pode dizer, Gabriel, que loucura. Gabriel, seus pais são normais? Gente, juro para vocês, eu conheço meu pai, conheço a minha mãe, e todas as vezes que eles me contam essa história, eles são tomados por um arrepio da cabeça aos pés. Quantas e quantas vezes minha mãe me contou essa história chorando, e ela disse para mim, filho, de verdade, desde naquela noite eu tive certeza que o Senhor enviou um anjo para estar naquele local. Ela fala, Gabriel, eu tive a certeza do chamado que o Senhor tinha para a sua vida, quando ele não permitiu que nenhum médico conseguisse pegar a sua veia para que o milagre fosse muito maior. E desde já, quero falar para você que está aqui assistindo a gente, para você que está ouvindo a gente. Você pode estar pensando, acabou. As possibilidades já esgotaram. Não tem mais o que fazer. Mas quero te falar, irmão, a última palavra é do Senhor. A gente insiste tanto em querer viver coisas sobrenaturais, esperando em situações naturais, sabe? De verdade, eu quero dizer para você que está aqui assistindo a gente, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é o caos que você tem vivido, não sei se é na sua vida financeira, se é na sua vida sentimental, se é na sua saúde, mas eu quero dizer para você que quando as suas possibilidades se esgotam, é aí que o céu começa a agir. E se você realmente quiser viver algo extraordinário do céu, eu te digo, irmão, que você possa começar a não querer viver entendendo o que está acontecendo. Porque aquilo que o céu faz não se explica. Aquilo que o céu faz não dá para a gente querer entender tudo. É só a gente e Deus. Por muitas vezes, o vale que você está enfrentando, irmão, vai ser só você e Deus. E mais ninguém. E hoje, ele está usando esse podcast, a minha vida, a vida da Dani, para dizer para você, você é escolhido sim. Aquilo que eu tenho para sua vida é extraordinário sim. Então pare de ficar com medo, porque não está acontecendo como você imaginava, mas está acontecendo como eu, o teu Deus, projetei. Está acontecendo como eu, o Senhor da tua vida, que te criei, que te moldei. Eu sou aquele que vou suprir todas as suas necessidades. Amém. É dessa forma, né? Às vezes, Gabriel, a gente traça planos e metas, sim, mas o Senhor é aquele que ele vai além do que a gente pensa, né? A palavra fala, além do que vocês pedem, além do que vocês pensam. E é dessa maneira. Às vezes você pode, que está nos assistindo, estar frustrado, querendo parar, querendo desistir, quer seja por um diagnóstico médico, quer seja por outras situações. O Senhor, ele não perdeu o controle, ele nunca perde o controle de nada. Então todas as coisas, como fala a palavra, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. São todas, né? Às vezes as pessoas pensam, não, é só as boas. Não, são todas. As ruins, todas elas cooperam para o bem. Gabriel, eu sei que também você tem outro testemunho maravilhoso, impactante, tanto quanto esse, que é da vida do seu irmão, e eu gostaria que você compartilhasse conosco. Cara, então, como eu te disse, né? Eu tive a oportunidade de nascer em um lar cristão, e eu tenho um irmão que ele é 10 anos mais velho que eu. Isso aconteceu há exatamente... Tem 4 anos já? De Luiz Carlos? Não, tem mais, já tem 6 anos. Isso, 6 anos. Tô casado há 5, isso mesmo. Meu irmão, ele era líder de jovens, né? Muito ativo na igreja, o Senhor com um ministério extraordinário sobre a vida dele. Quando ele se desviou, meu irmão ele se desviou, e aí ele começou a entrar por outros caminhos, né? Ele se envolveu com drogas, meu irmão, por fim, Dani, o vício tinha tomado conta dele de uma tal maneira que ele cheirava de 6 a 12 pinos por dia, assim, de cocaína. E meu irmão, ele decidiu também se envolver com outra religião, com o candomblé, deitou para o santo,
se envolveu, fez tudo o que ele gostaria, tudo o que ele queria, né, ali. E meu irmão, ele estava com um vício muito desenfreado, assim. Quantas e quantas madrugadas ele me ligava completamente louco de droga. Ele me ligava naquele desespero, sabe, naquele afoitamento, e ele dizia, cara, eu vou me matar. Eu quero me matar, eu não aguento mais, eu tô cansado dessa vida, eu tô cansado desse vício, e as entidades dizem para mim que eu vou morrer, que eu não tenho mais saída, e ali eu orando, eu dizendo, cara, existe uma saída para você, Deus ele vai fazer, e a gente orava, eu passava por muitas vezes de 3 e pouca da manhã a 6 e pouca da manhã ali no telefone com meu irmão, sempre uma situação muito cansativa, e por muitas vezes nos faltava até esperança, porque é muito fácil quando a gente ora e o Senhor, em menos de uma semana, responde. Mas vão existir momentos na nossa vida, Daniele, que você vai orar 1, 2, 3, 1 ano, a resposta não vai chegar para você. Vão existir momentos que você vai buscar, você vai fazer tudo certo, você vai subir monte, descer monte, você vai jejuar, você vai orar, e ainda assim o resultado não vai ser tão imediato como você gostaria que fosse. E ali, assim, foram anos e anos. E, por fim, meu irmão, ele ficou nas drogas por mais de 10 anos. Por mais de 10 anos. E minha mãe, ela tinha decidido fazer uma oração para Deus, assim. Ela foi e falou, Senhor, eu não aguento mais. Que o Senhor possa arrumar uma maneira de parar o meu filho. E foi essa oração que ela fez, e a nossa parte a gente só fazia, né? A gente orava, a gente abraçava, a gente tentava estar junto, a gente tentava, não, a gente está orando por você, e aí quando parecia que estava bem, bum, do nada, 3 e pouca da manhã ele ligava, olha, eu tô doidão, eu cheirei muito, eu quero me matar, eu não aguento mais, e sempre essa situação. Quando teve um dia, eu estava numa vigília, no Sei Itaipu, do pastor Valdir Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e estava perto de eu subir para estar ministrando. Eu ia ter... Oi? Dia 26 de janeiro. Eu estava nessa mini vigília, ou melhor, eu estava nessa vigília, estava eu, minha mãe, meu pai e minha esposa, que na época era minha noiva, né? E assim, eu era o próximo a subir ali no altar, eu já era o próximo. Quando o meu telefone toca, eu atendo, e uma prima minha, ela fala, Gabriel, larga tudo. O seu irmão, ele se enforcou 2 vezes. Ele saiu morto daqui de casa. E ali, no meu coração, naquele momento, cara, eu lembro como se fosse hoje, parecia que eu tinha tomado um soco na boca do estômago, e eu fui tomado por um frio na minha barriga que vinha assim do meu estômago à minha garganta, e eu fiquei meio que paralisado, e minha mãe, ela querendo saber o que tinha acontecido, meu pai, não, o que aconteceu, quando eu passei o telefone pro meu pai, e aí meu pai, ele desligou, e ele disse, filho, eu acho realmente que dessa vez foi sério, que o seu irmão, ele se enforcou, ele morreu, e vambora, a gente precisa correr, a gente tem que sair daqui. E ali eu olhei pro céu e eu falei assim para ele, pai, não, a gente vai para aquele hospital. Mas antes de ir para aquele hospital, eu vou subir, eu vou adorar. Porque eu acredito que enquanto a gente adora aqui, o Senhor dá ordem aos anjos dele a respeito do meu irmão. Eu não sei como foi, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza que enquanto eu estiver depositando a minha vida, o meu ministério, a minha confiança nesse altar, que enquanto eu estiver aqui ministrando e cantando, o Senhor vai dar ordem aos anjos dele para entrar naquele hospital, naquele leito, aonde meu irmão estiver. O Senhor, ele vai fazer, ele vai agir. E aí, eu lembro que eu subi ali naquele altar, meu coração pequenininho, apertado, muito preocupado. Eu avisei a toda a igreja o que estava acontecendo. Naquele momento, eles levantaram um grande clamor, uma grande oração. E eu ministrei tudo aquilo que o céu tinha colocado no meu coração. Ali eu cantei, eu ministrei, eu profetizei. E quando eu desci daquele altar, com muita expectativa naquilo que o céu tinha para estar fazendo, eu disse, não, agora a gente pode ir. Agora a gente pode ir para aquele hospital. E nós chegamos naquele hospital e, de antemão, já veio logo um médico conversar conosco, né? Acho que foi uma das madrugadas mais longas da minha vida, assim. E o médico, ele chegou e disse para o meu pai e para minha mãe, olha, pai, olha, mãe,
seu filho se enforcou 2 vezes. A primeira, conseguiram tirá-lo a tempo, né, desse enforcamento, mas a segunda vez foi muito mais séria. Porque, só para vocês entenderem como foi basicamente a história, meu irmão morava no quintal da minha prima. Eram 2 casas, ele estava na casa dele. Quando a família percebeu que havia um silêncio muito grande, entraram para ver, ele tinha feito uma corda, uma forca, e encontraram ele pendurado dentro de casa. Levantaram, tiraram ele ali, daquela situação, colocaram deitado na cama e disseram assim, olha, espera aqui. Eu só vou aqui pegar algumas roupas, alguns documentos, e a gente vai direto para o hospital. Em questão de segundos, de minutos, eu não sei exatamente dizer o tempo. Quando pegaram uma muda de roupa e um documento, quando entraram na casa de novo, meu irmão já estava pendurado novamente. Só que essa segunda vez foi um pouco pior, porque não conseguiram chegar o tempo suficiente, então ele estava completamente desacordado, completamente evacuado, urinado. E aí ele chegou nesse estado no hospital e o médico ele disse assim, olha, não tem muito o que fazer. Eu vou dar 3 dias. Dessa vez, faltou oxigenação no cérebro. Então ele está completamente em coma, ele não corresponde a nenhum tipo de estímulo e, infelizmente, eu penso que não tem mais jeito para ele. Não deve acordar. Mas se, porventura, ele acordar, ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai virar um vegetal. Ele vai vegetar literalmente. Porque foi muito grave. Afetou o cérebro total do seu irmão. Não tem mais o que fazer. E olha, eu vou te falar, Dani, foram 3 dias. Foram 3 dias que a nossa vida era completamente ali para aquele pronto-socorro. Aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E minha mãe, ela não queria sair dali, ela passava dia e noite, manhã, noite, madrugada ali. E no 3º dia, que foi o prazo que o médico deu, olha, ele está vivendo por aparelhos. Os aparelhos que estão fazendo ele respirar, enfim. Se não acontecer, até porque a gente não tinha plano de saúde, ele não tinha plano de saúde. Era um pronto-socorro que ele estava internado, então não tinha tanta estrutura, né? Assim, tinha a estrutura necessária para ele continuar vivendo, mas não dava para manter o meu irmão ali naquele pronto-socorro por tanto tempo. E o médico falou, olha, são 3 dias, viu? Se no 3º dia ele continuar não correspondendo a nenhum estímulo, vocês vão ter que fazer a escolha, né? Ou a gente deixa ele assim, ou então a gente vai desligar o aparelho e vai dar morte cerebral. Porque não tinha nenhum tipo de estímulo. E a gente orando. E minha mãe, ela diz que ela lembrou de uma oração que ela fez antes de tudo isso acontecer. E ela falou assim para mim, Gabriel, eu fiz uma oração para Deus e eu pedi ao Senhor que ele parasse o seu irmão. E se essa foi a forma que o Senhor encontrou de parar o seu irmão, eu só posso agradecer porque a vontade do Senhor está sendo feita. E se meu filho não sair daquele hospital, daquela cama ali, daquele leito, eu sei que vai me doer muito, mas eu sei que foi a vontade do Senhor sendo feita. E a vontade do Senhor vai prevalecer. E a gente orando, quando no último dia, quando o médico disse, olha, vocês vão ter que fazer a escolha. Vocês vão ter que pensar se realmente vão desligar todo esse aparelho. O meu irmão, ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos, chamando pelo meu pai. O médico sem entender muita coisa, porque ele dizia, olha, não tem jeito, não vai acordar. Se acordar, não vai raciocinar, não vai falar, ele não vai se movimentar. E quando nós entramos ali, naquele local, meu irmão estava falando, meu irmão estava completamente lúcido, o tempo passou, meu irmão começou a andar, com todos os movimentos recuperados, e o médico, quando ele foi ter alta, ele disse assim, olha, eu não sei qual é a religião de vocês, eu não sei em que vocês acreditam, mas hoje eu pude ver que aqui nesse pronto-socorro o milagre aconteceu. Alguma coisa aconteceu, porque isso que está acontecendo com ele não tinha uma possibilidade clínica, não tem uma explicação médica, não tinha como. E aí, o que eu acho uma loucura muito grande é que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ora. Por quê, Gabriel? Porque, cara, eu costumo dizer que Deus ele é muito educado, ele não invade lugar nenhum. Mas ele continua sendo pai.
e um pai, por muitas vezes, precisa fazer correções. Não porque ele quer somente fazer com que você viva uma situação caótica, mas porque ele te ama tanto que ele não quer que você se perca. E aí, conversando com meu irmão, logo depois de toda essa situação que aconteceu, ele falava, olha, Gabriel, eu falava com Deus, eu não sei como eu vou parar de cheirar. Eu tô muito viciado. E Dani, vou te contar uma verdade, assim. Parece que aquele coma foi um reset na vida do meu irmão. Ele acordou, ele não tinha uma vontade de cheirar nada, uma cocaína, de usar uma droga, nada. E ele foi fazer algum acompanhamento clínico de reabilitação, né? E ali a psicóloga, a psiquiatra, toda a equipe médica, eles não entendiam porque eles diziam, olha, porque foram muitos anos do meu irmão sendo usuário de drogas, né? Eles diziam, olha, o que a gente não consegue entender é porque pelo tempo que ele era usuário e pela quantidade de cocaína que ele usava, era para ele ter crises e mais crises de abstinência, era para ele ter crise de abstinência muito forte. E, cara, uns dizem que não tem explicação, mas eu digo que é Deus, né? Quando o Senhor permitiu que o meu irmão ele se enforcasse, quando o Senhor permitiu que ele ficasse naquele coma, o Senhor fez um reset total. Meu irmão, depois de anos e mais anos sendo dependente químico, cara, ele acordou daquele coma, nunca teve uma abstinência, nunca mais havia sentido vontade de cheirar nada, de se envolver com nada. Glória a Deus. Só posso dizer, eu mais uma vez vi um milagre, não aquele que eu ouvi falar, que as pessoas disseram que não, eu vi o Senhor fazer na minha casa. Eu vi o Senhor ressuscitar o meu irmão. Deus. Eu vi o Senhor resetar a vida do meu irmão. Então, de verdade, eu preciso compartilhar isso com você que está aqui assistindo a gente. Às vezes você está pensando, caramba, mas o que eu vou fazer? Não tem possibilidade. E você está muito acostumado, irmão, você que é escolhido, está muito acostumado a contar o milagre que os outros estão vivendo. Mas eu quero dizer para você, irmão, que o céu possa te dar autonomia, não somente para ouvir milagres, mas para você vivenciar, para você poder ter experiência dentro da sua casa, dentro da sua família, viu? E que você tenha muita consciência daquilo que você tem pedido ao céu. Porque o Senhor, ele é muito justo em tudo que ele faz e, porventura, se você está vivendo alguma correção do céu sobre a sua vida, eu quero dizer para você, irmão, dói, faz chorar, o coração fica apertado, mas vale muito a pena, porque eu tenho certeza que no final de todo esse processo, irmão, você vai poder olhar e dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas, assim como Sara, assim como Abraão e Sara, quando o Senhor visita e diz, ei, eu vou fazer. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. É sobre depender, é sobre confiar. Sabe por quê, Dani? O Senhor ele poderia dizer assim para Abraão, olha só, sai daqui e vai para aquela terra. O Senhor poderia mostrar, mas o Senhor, ele só diz para mim, Gabriel, é sobre confiança. É sobre você não querer entender o que está acontecendo, é sobre eu dar uma ordem e você obedecer. Sabe por quê? Eu tenho aprendido com Deus, Dani, que se o Senhor dá uma ordem sobre a tua vida e você deixa para colocar em prática depois, isso já é desobediência. Quando o Senhor fala vai e você quer ir depois, você não está obedecendo, porque a ordem é uma só. A ordem foi, ei, se levanta e sai da tua terra, sai da tua parentela e vai. O Senhor não disse, olha só, filho, no seu tempo, quando você puder, quando você achar que deva, vai só para ali, porque eu tenho uma terra incrível para você. Não, a ordem foi uma só, ei, irmão, eu tenho uma promessa para a tua vida, eu vou fazer você pai de uma multidão, mas a ordem é, sai e vai. E se você está recebendo uma ordem de sair e ir para algum lugar, mesmo que seja desconhecido, irmão, não adianta você querer ficar, não, no meu tempo eu vou, não, amanhã, não, irmão, a ordem é uma só. E se você não colocar em prática a ordem que o Senhor está te dando, você já está em desobediência. Aleluia. Não tem muita explicação, Dani, infelizmente, não tem muita explicação, porque a gente é muito acostumado assim, né?
fulano, vai lá tomar um banho. Aí sabe aquela criança, pai, não quero, depois eu vou. Irmão, não tem isso. Já é uma desobediência já. E a gente quer fazer isso com Deus. Sabe, a gente, por muitas vezes, quer se comportar como aquela criança de 6 anos que não gosta mais de estar indo tomar aquele banho, que o pai fala assim, cara, 8 horas, vai tomar banho e vem jantar. Não quero, você não tem que querer. O pai mesmo, o pai e a mãe, sabe o que é melhor, sabe? E a gente começa a meio que confundir esse relacionamento, porque como Deus é pai, como me ama, a gente acha que ele tem que se subordinar ao nosso tempo, à nossa vontade, enquanto não é assim que funciona, irmão. A ordem do céu é uma só, sabe? E se porventura o Senhor tiver dado uma ordem para a tua vida, para o teu ministério, o melhor conselho que eu posso te dar, sai e vai. Não no seu tempo, no tempo do Senhor, irmão, porque senão o Senhor ele vai te apertando, até você começar, tipo assim, quando o pai ele manda tomar banho e vai para a hora. É assim que ele quer, irmão. Aquela criança obediente, aquele filho obediente, aquele filho que não espera, não, no meu tempo eu faço. Não tem isso. Quando o Senhor dá uma ordem, a gente não obedece, naquele momento, já é desobediência. Eu tenho aprendido muito isso com Deus, viu? E não foi rindo que eu aprendi isso, não, irmão. Ô, Jesus. Cada puxão de orelha foi com cada aperto que eu até falava, pai, quando o Senhor mandar agora, eu vou pra hora. Se o Senhor mandar meia-noite, eu sair de casa e para ali, eu vou pra hora. Pego minhas coisas, pego a minha mulher, os meus cachorros e vou embora. Meu Deus, Gabriel, Jesus. Você que está ouvindo aí, já obedeça. Não espera, né, o apertão do Senhor. Vai da primeira vez que o Senhor falar. Né? Isso serve para todos nós. Quantas das vezes a gente quer protelar, né? Eu falo assim, às vezes a gente quer ser como Gideão. Não, dá mais uma prova, Jesus. Fala de novo. Não, eu acho que ele falou porque é me conhecido. A gente sempre quer contornar a situação, né? Para fazer o que a gente quer, porque nós somos humanos e muitas das vezes a gente é falho. Mas vamos ser mais obedientes, ouvir a voz do Senhor e agradar o nosso Pai, que não tem coisa melhor, porque Ele sabe o que é bom para nós. Muitas das vezes nós não entendemos que Ele é o nosso Pai e nós vemos Ele muitas vezes como Deus. E o Pai, Ele sempre vai olhar de uma forma que vai nos beneficiar, mesmo que ali na hora a gente não acha que é benefício, mas a palavra mesmo fala que aquele que não aceita correção não é filho. Se nós gostamos de ser chamados de filho, de ser tratado como filho, né? Que nós venhamos também se posicionar para que não venha a correção do Senhor, que possamos viver as bênçãos do Pai. Gabriel, eu sei que você também tem um testemunho lindo da sua sobrinha. Você que está ouvindo até aqui, não perca essa oportunidade. Tantos testemunhos de cura, tanto testemunho de transformação. Eu sei que você conhece alguém que nesse momento está passando por essa situação, em que pode estar vivendo uma situação que não há mais saída, não há mais caminhos na terra. Mas a palavra declara em Lucas, para o Senhor não há nada impossível. Então nós entendemos que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Então clame ao Senhor, envia para essa pessoa que você sabe que precisa aumentar a fé e crer que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é real e ainda hoje faz milagres. Eu quero ouvir você contando também da sua sobrinha. Só para deixar um pequeno adentro aqui, sabe? Quando a gente estava conversando, porque a gente foi tempo para conversar sobre esse podcast, a gente tentando encaixar os horários, enfim, os dias, quando ela me pediu, olha, Gabriel, são 3 testemunhos. Eu já tinha os testemunhos que eu gostaria de estar contando, sabe? Sobre a minha vida ministerial, sobre como o Senhor proveu no meu casamento, sobre como o Senhor proveu no meu ministério. E o Senhor, ele me disse assim, não são esses. Você até pode falar sobre o que eu fiz quando você tinha 8 meses de vida, mas eu quero que você fale sobre o seu irmão e sobre a sua prima. E sobre a sua sobrinha. Eu disse assim, Deus, peraí. Eu meio querendo explicar para Deus. Não, olha só. É um testemunho sobre a minha vida. Eu preciso chegar lá. Como que eu vou ficar contando a história dos outros? Aí ele, não é a história do outro, porque você estava inserido e você orou. Você subiu o monte. Eu não digo porque a gente pagou o preço, porque o Senhor que já pagou o preço maior por nós, né? Mas eu sei que vocês estão aqui me entendendo. E eu meio que relutando, eu falando com a minha esposa, amor, eu quero contar sobre como a gente assinou o contrato, sabe,
com a gravadora, como o Senhor, ele proveu para a gente poder pagar o nosso casamento, e ela disse, tá bom, você quer contar isso, mas o que Deus, ele quer? Eu, pô, você também, cara, você também, você não tá fechado, que isso, eu queria contar sobre o nosso casamento, e Deus, ele dizendo, não, você vai naquele podcast, você vai contar esses 3 milagres, porque Dani, eu sinto Deus quando eu digo isso, eu tenho certeza que existe alguém assistindo esse podcast. Eu sei que você está precisando ouvir isso. Eu sei que talvez você foi desenganado, sabe? E o Senhor me trouxe aqui para te contar exatamente mais esse testemunho. Meu primo, né, de primeiro grau, fui padrinho de casamento dele. Eles casaram e aí eles tiveram uma filha, Ana Clara. E é tudo muito lindo, tudo muito bonito. E Clarinha é uma criança saudável, linda. Quando a Clarinha completou 9 meses de vida, eles perceberam um inchaço anormal sobre a barriguinha dela. Levaram para o hospital, encontraram uma massa, e ali começou toda a saga, fizeram exames e exames e exames, saiu o laudo. A Clara, com 9 meses de vida, tinha 82% do seu corpo tomado por câncer. 9 meses de vida. 82% do corpinho tomado de câncer. O médico dizia, olha, essa criança é uma bombinha. A qualquer momento, tudo pode acontecer. E ali eles fazendo o acompanhamento, e aí a Clara entrou numa quimioterapia muito severa, e o médico dizia, olha, é muito novinha. Eu não sei se vai aguentar. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos continuar aqui, a gente vai tentar fazer algumas coisas, e foi mais de 1 ano e meio de tratamento. E aí o médico, ele olhava o laudo, ele dizia, olha, eu olho para esse laudo aqui, vejo uma criança. E eu olho para essa criança que está na minha frente, parece que é outra coisa, sabe? Porque ele dizia, pelo tanto de câncer que tem aqui, era para ela sentir dores terríveis, era para ela ser deformada. E eu olho para ela, e Dani, Deus é tão fiel, Deus é tão extraordinário, que a minha prima, cara, que a minha sobrinha, assim, ela, mesmo com o corpo tomado, o Senhor não permitia sentir uma dor. O Senhor não permitia cair um cabelo. E olha que era uma quimioterapia severa, forte. E ela, você olhava para ela, você não dizia que ela estava doente. E o médico dizia, eu olho para esse laudo, eu vejo um corpo quase 100% tomado pelo câncer. E eu olho para essa criança, eu vejo uma criança linda, saudável, brincando, pulando. E o Senhor sustentou em cada momento, em cada situação. Quando foi marcada a cirurgia? Foi uma cirurgia marcada para tirar ali o maior número possível. E ali tinha um órgão específico que precisava ser tirado, sabe? Para tirar o maior número de células cancerígenas possíveis. E ali a gente decidiu mais uma vez, vamos intensificar a oração, vamos orar. E sobe monte, desce monte, faz propósito, e faz jejum, e faz, sabe, tudo, e ora, e vamos profetizar, e vamos impor as mãos, vamos ungir, vamos fazer. Chegou o dia dessa cirurgia. E no dia da cirurgia, quando o médico abriu a barriguinha da Ana Clara, o médico, ele mandou chamar um dos dois, ou o pai ou a mãe. E ele encontrou eles em alguma sala específica. Ele disse assim, tá, a cirurgia ela estava marcada para hoje, né? E ele, sim, então, tá tudo bem, tá tudo certo. E o médico, ele disse assim, o que eu não estou conseguindo entender é que eu abri a sua filha. Ela já tinha feito alguma outra cirurgia. E eles, não, é essa, o que houve. E o médico ali naquela sala, ele disse assim, olha, o que eu não consigo entender, eu abri a sua filha. E quando eu abri, eu já encontrei uma cicatriz ali dentro. Alguma cirurgia foi feita. Tem uma cicatriz de uma costura ali dentro. Eles disseram, não, doutor, peraí. Ela é minha filha, ela não faz nada sozinha. Eu te digo, e ele, não, vocês levaram ela para estar operando aonde? E eles dizendo, não, doutor, a gente não operou, ela não fez. E ele disse, olha, eu não sei, eu não tenho como te explicar, mas a sua filha já foi operada.
Eu não tenho como te explicar, mas já aconteceu uma cirurgia, tem uma cicatriz. Glória a Deus. E eles mostraram a cicatriz. E para você que ainda não está conseguindo entender, eu quero dizer para você, irmão, milagre não se explica, milagre se vive. O Senhor enviou uma resposta, o Senhor foi o médico dos médicos. O Senhor não permitiu que nenhum médico retirasse nada dali, porque o próprio Deus fez. Glória a O Deus. médico abriu e o médico fechou porque não teve o que Deus tirar, é fiel, porque o Senhor fez a cirurgia. Irmão, eu sei que eu tô contando isso aqui pra você pode estar pensando, meu Deus, tão novo e tão maluco. Meu Deus, tão novo. É bom procurar algum acompanhamento psiquiátrico, porque o negócio não tá muito certo, mas eu digo pra você, irmão, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que promete e cumpre. Glória a Deus. Eu sei o Deus que diz que o médico, ele pode falar assim, ó, não vai viver, não tem jeito. E o Senhor, ele olha e diz, a vida, eu sou o dono da vida, eu dou e eu tiro. Eu opero, eu faço, eu arranco de um leito de morte, porque eu permaneço sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus, Gabriel, que testemunho edificante. Eu queria aproveitar, né? O nosso tempo é tão curto, tem tantos testemunhos, mas eu quero já de antemão te agradecer o tempo despendido aqui para nós, para compartilhar tanto testemunhos de cura, de milagre. Você que está nos ouvindo, se alimente da palavra, creia que a última palavra vem do Senhor. E o Senhor entrou na vida da sua sobrinha e fez um milagre e o impossível aconteceu. Então creia, tenha esperança, a última palavra é do Senhor. Eu quero agradecer a sua presença e ouvir as suas considerações finais, aquela palavra que você quer deixar para aquele que está ouvindo e precisa crer que o nosso Deus faz milagre ainda hoje. Amém. Quero muito te agradecer por esse espaço. Obrigado por esse convite, obrigado pela paciência, porque não foi fácil a gente conseguir marcar esse podcast. Mas verdade, irmão, não sei se você percebeu, mas tudo que foi dito aqui foi girando em torno de cura, em torno de milagre. Eu não sei para quem está sendo essa palavra, mas eu quero direcionar para você, irmão, que está ouvindo a gente, que foi desenganado, que tem alguém que disse assim, olha, não tem mais jeito. Quero te falar, cara, a última palavra é do Senhor, viu? E para a gente poder encerrar, eu quero muito agradecer a sua vida, Dani, a vocês escolhidos, sabe? Eu tenho certeza que o ano já está para findar, já está para acabar. E ainda esse ano dá tempo de viver muita coisa extraordinária e que o ano de 2024 seja um ano de surpresas do céu. Que a mesma graça que tem me impactado, que o mesmo Deus que tem me feito viver surpresas lindas, possa fazer você, Dani, viver assim o extraordinário, não só sobre você, mas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, viu? Para você que está aqui assistindo a gente, eu quero encerrar com uma palavra que eu ouvi hoje, fez muita diferença para mim. Às vezes, o que você chama de prova, tem muita gente que chamaria de milagre. Gabriel, como assim? Você está aí dizendo, caramba, eu não aguento mais esse carro velho, eu não aguento mais pagar esse aluguel, eu não aguento mais, sabe, aquele chefe perturbado, esse trabalho. E tem muita gente que faria de tudo para não ter que andar mais a pé e para andar num carro como o seu. Tem muita gente que daria de tudo para ter um chefe tão chato quanto o seu, que está desempregado, que não tem muito o que fazer. Tem muita gente que gostaria de ter a condição que você tem de estar pagando um aluguel. Então para de ficar baseando a sua realidade pela opinião de quem não acredita, pela opinião de quem desmerece, pela opinião de quem olha e diz, isso é bobeira, isso é pequeno demais. Para de desmerecer a sua realidade, irmão. O que você pode estar chamando de prova, o que você pode estar dizendo é uma provação, é a minha cruz, tem muita gente que chamaria de milagre, viu? Então, de verdade, para de se basear pelos outros e começa a enxergar e ter um coração grato, porque a gratidão, ela abre portas e gira a chave que você nem imagina. Se você começasse a entender o que é o exercício da gratidão, o que o Senhor começa a fazer quando encontra um coração disposto, um coração grato, você agradeceria mais e pararia de ficar só reclamando, só dizendo que o Senhor não, que Ele não está te vendo, que Ele não está fazendo, viu? É isso que eu quero te dizer, irmão. O que você chama hoje de provação, tem muita gente que daria tudo para viver a sua realidade e dizer, eu vivo milagre, eu vivo bênção, viu? Então é isso. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, Gabriel. E é sobre isso. Seja grato. Agradeça ao Senhor, mesmo que para você ainda não está vivendo o milagre, mas você está vivendo algo, como o Gabriel bem disse, que alguém está orando nesse momento. Então vamos todos para
praticar a gratidão, agradece que multiplica. Muito obrigado mais uma vez, Gabriel. E você que está nos ouvindo, não deixe de compartilhar, de curtir, de se inscrever nesse canal. Muito obrigado pela parceria, por vocês fazerem parte desse testemunho edificante. Eu creio que vai alcançar muitas vidas. E lembre-se, você é um escolhido do Senhor. Deus te abençoe.